Este programa contém imagens explícitas de animais copulando e pode ser inadequado para alguns espectadores. Eles dominaram a Terra por milhões de anos. A partir de seus fósseis e pegadas, descobrimos como eles andavam e caçavam. E como eles viveram e morreram. Mas há um aspecto íntimo e fascinante da vida dos dinossauros que estamos apenas começando a entender. Uma das coisas que as pessoas sempre perguntam é como os dinossauros faziam sexo. Com tantos dentes e espetos, com tanta força e energia, sem contar o tamanho, como era o sexo jurássico? Sexo jurássico. Todos sabem de onde vêm os bebês. Mas e quanto aos maiores monstros da Terra? Como eles se reproduziam? A reprodução dos dinossauros é um tema que fascina as pessoas há muito tempo, mas que sempre foi um tabu, digamos assim. Muita gente tem a ideia equivocada de que os dinossauros foram fracassos evolutivos ou becos sem saída porque eles foram extintos. Mas se pensarmos no fato de que eles se reproduziram de 228 milhões de anos até 65 milhões de anos atrás, é um período de sucesso incrivelmente longo. 228 milhões de anos, 65 milhões de anos. Hoje. Isso é mais de 800 vezes o tempo de existência dos seres humanos modernos. Então eles sabiam o que estavam fazendo. Mas quais eram os detalhes e como podemos descobri-los? Estudar o comportamento reprodutivo da maioria dos animais vivos não é tão difícil. Os biólogos descobriram há muito tempo como observar um acasalamento, sem estragar o clima. Mas o que os biólogos podem descobrir por observação, os paleobiólogos precisam deduzir. Para responder às perguntas sobre a reprodução dos dinossauros, uma das opções é estudar seus parentes modernos, os crocodilos e aves. Eles têm muito a dizer sobre a reprodução dos dinossauros. As aves e crocodilos modernos podem nos ajudar porque, assim como os dinossauros, eles descendem de um grupo de répteis chamados arcossauros, que surgiram há 250 milhões de anos. Esta proximidade evolutiva sugere que muitos dos traços compartilhados por crocodilos e aves hoje também deviam estar presentes nos dinossauros. Assim, podemos descobrir coisas sobre os dinossauros que não foram preservadas, como os dinossauros veem cores? Bom, os crocodilos veem? Sim. E as aves também. Como sabemos que tanto os crocodilos quanto as aves veem cores, achamos que os dinossauros também viam. Analisando esses traços compartilhados, os cientistas começaram a entender o comportamento dos dinossauros e imaginam, por exemplo, o que uma parceira em potencial veria num jovem tiranossauro rex macho como este. Para começar, alguns cientistas acreditam que os tiranossauros possuíam uma plumagem atraente. Eu imagino que houvesse vestígios de penas na cabeça, talvez nos pés, talvez na ponta da cauda, que não serviam para aquecê-lo e certamente não eram para voar. Essas penas serviam apenas como elemento de exibição. Sem contar seu físico impressionante, o tiranossauro mede 12 metros da cabeça à poderosa cauda. Ele é um carnívoro que pesa cerca de 6,5 toneladas. E, apesar do tamanho, sua velocidade máxima pode chegar a 32 km por hora. Aos 18 anos, ele está na metade de sua expectativa de vida e no auge de sua maturidade sexual. Assim como esta jovem fêmea. Ambos estão sentindo algo que poderíamos chamar de desejo. Era uma coisa que se desenvolvia gradualmente. É como acontece com os homens jovens. Eles entram na adolescência e começam a sentir um ímpeto, começam a pensar nas meninas mais do que antes. Não há nada consciente acontecendo. Simplesmente existe. E acho que os dois tiranossauros, o macho e a fêmea, sentiam esse mesmo ímpeto. Era uma coceira que eles precisavam coçar. Mas antes disso, eles precisam se encontrar. Se são mesmo parecidos com as aves, eles usarão um chamado de acasalamento. Se pensarmos em como as aves interagem, os machos têm um canto de acasalamento. Nem todos, mas a maioria emite um chamado quando quer acasalar e só os machos cantam essa música. Então as fêmeas reconhecem essa canção e respondem ao chamado.
Nossa fêmea responde com seu próprio rugido de baixa frequência. Um som de baixa frequência pode percorrer distâncias enormes. Ele não é interrompido pelas árvores do caminho e nem mesmo pela grama. Ele não se dissipa tanto quanto um som, sabe, na nossa frequência emitida. É o que os elefantes usam para se comunicar através de distâncias muito grandes. Vertebrados de grande porte, como o tiranossauro e outros dinossauros gigantes, deviam fazer uma coisa parecida. Nosso jovem macho está atento ao som. Dentro de sua orelha de caçador, encontra-se uma enorme membrana, o tímpano. Graças a este tímpano gigante, ele nunca perde a oportunidade de conhecer uma fêmea receptiva. Ao se aproximar, outro de seus sentidos aguçados entra em ação. A partir dos moldes de crânios de tiranossauro, sabemos que eles tinham um excelente olfato. Suspeito que fossem capazes de farejar a aproximação de um tiranossauro maior. O tiranossauro tinha 2 grandes lobos olfativos na parte dianteira do cérebro, cada um do tamanho de uma toranja, o que sugere um olfato extraordinário. Eles também tinham uma capacidade ímpar de detectar feromônios, os sinais químicos disparados pelos animais para atrair possíveis parceiros. Estudando os nervos cranianos que se ligam ao cérebro, podemos afirmar se esses animais tinham ou não certos sentidos, e sabemos que esses nervos existiam, os chamados nervos terminais, no crânio do Tiranossauro Rex. Então, eles sem dúvida identificavam os feromônios. A gente pode tentar voltar à época. Ele e sua possível parceira detectaram um ao outro por causa do cheiro, por causa dos sons. Eles já se localizaram em um lugar e eles estão prestes a se encontrar. Eu imagino que seja nesse momento, quando os dois podem finalmente se ver e farejar os menores detalhes um do outro, que os comportamentos entram em ação. Comportamentos que visam indicar o valor do nosso jovem macho. Nós já conhecemos os rituais de acasalamento dos animais modernos. Imagine esta dança ampliada para a escala de um tiranossauro. Quando um pavão tem uma bela plumagem na cauda, isso indica que ele é um pássaro bem forte e saudável. E isso é um sinal para a fêmea. Então, para mim, são esses atributos, esses comportamentos, essas características especiais que indicam à fêmea que o macho é um indivíduo saudável e que pode oferecer a ela filhos fortes e saudáveis. Quando o macho se aproxima, ele faz carinhos com o focinho. Ele se esfrega nela para que ela entenda que ele não vai tentar mordê-la. É o comportamento que encontramos no dragão de Komodo. O macho vem e esfrega as costas da fêmea. É para acalmá-la e mostrar que ele não vai tentar devorá-la. Mais tranquila, ela permite que ele se aproxime. Mas na época, assim como hoje, o caminho para o verdadeiro amor não era nada fácil. Assistindo a programas sobre animais africanos, nós vemos muitas tentativas frustradas em que o macho tenta montar na fêmea e ela basicamente sai correndo. Após uma tentativa mal sucedida, a fêmea parece ter mudado de ideia. Então ele terá que cortejá-la mais uma vez. Mas de repente, surge um problema maior. Um tiranossauro mais velho e experiente entra em cena. 2 é bom, 3 é demais, e isso não é bom. Nós já sabemos, a partir do comportamento dos animais modernos, que os machos acham normal ter um rival por perto durante a temporada de acasalamento. Mas isso pode gerar muitos problemas. Numa boate é a mesma coisa. Quando há muitos homens ao redor de uma mulher, as coisas complicam. E a disputa começa. O rival provavelmente assumiria uma postura ameaçadora. Primeiro para atrair a fêmea e roubá-la do outro, mas também para tentar intimidar o primeiro macho na esperança de que ele vá embora e deixe a fêmea para trás.
Mesmo há 65 milhões de anos, 3 já era demais. A primeira atitude não era necessariamente a batalha, e sim as ameaças. Ninguém queria se machucar. É uma queda de braço pré-histórica. Os machos se encaram, rosnando agressivamente e exibindo suas mandíbulas de 1,20 m. Quase todos os animais, quando são ameaçados, tentam parecer maiores. Vemos o mesmo comportamento hoje nos lagartos e em algumas aves. É um sinal universal que diz: eu sou maior do que você pensa. Digamos que sejam 2 machos, igualmente grandes, igualmente teimosos e igualmente excitados. Eles podem chegar ao ponto de começar a morder. O macho mais velho está farto. Ele avança, cravando seus dentes do tamanho de adagas na carne do macho jovem. Isso vai deixar uma cicatriz. Existem indícios entre alguns dinossauros carnívoros de marcas de mordida no rosto. Alguns espécimes sugerem que houve momentos em que ninguém desistiu e eles entraram em combate. E deve ter sido um espetáculo. A nossa fêmea concorda. Enquanto os 2 machos colossais a disputam, ela observa a uma distância segura, esperando para ver qual deles a ajudará a perpetuar a espécie. Em todo o mundo cretáceo, os obstáculos ao sexo são imensos. Mas a vontade de superá-los é ainda maior e mais forte. Por mais de 160 milhões de anos, os dinossauros dominaram o planeta. Entre os maiores deles estavam os titanossauros. Os titanossauros eram, sem dúvida, os gigantes da paisagem cretácea. Este macho tem 15 metros de comprimento da cabeça à cauda. Ele é um herbívoro e pesa cerca de 32 toneladas. Fósseis de titanossauros foram encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica, e em grandes números, o que mostra que se reproduziam com sucesso. Nós costumamos encontrar grandes acúmulos de ossadas desses animais. Encontramos rastros mostrando que se deslocavam em bandos. É o fim do outono, e para este grupo de titanossauros é o auge da temporada de acasalamento. Uma época difícil em termos biológicos para animais tão grandes. A reprodução deles era muito custosa. Produzir tantos ovos exigia muita energia. Então, eu duvido que esses animais se reproduzissem mais de uma vez por ano. Normalmente, os animais se reproduzem numa época em que vão poder botar e chocar os ovos fertilizados num clima favorável à sobrevivência dos filhotes. Para os titanossauros, isso implica em acasalar na época de seca, antes das chuvas. Com um pouco de sorte, os filhotes desta fêmea nascerão cercados de novas e suculentas folhas, cortesia da natureza. Mas isso é para depois. Agora, ela está concentrada em escolher um parceiro. Um dos machos se aproxima da fêmea e começa o ritual. Ele a escolta para longe do grupo para reduzir a concorrência. Como muitas aves começam seu cortejo com uma dança, os paleobiólogos presumem que o titanossauro macho iniciava seu ritual da mesma forma. Observando algumas aves, quando o macho começa o ritual, a fêmea pode decidir imitá-lo, e os 2 dançam juntos. Podemos imaginar uma cena com 2 tiranossauros. O macho começa a dançar, talvez usando a cauda de algum jeito. E a fêmea pode indicar que está pronta fazendo a mesma coisa, imitando o movimento. Talvez fosse uma dança bem graciosa. O macho se aproxima da fêmea. Alguns desses enormes animais podem ser bem carinhosos. Os crocodilianos, por exemplo, se esfregam lentamente uns nos outros. Parece até que estão tentando se acalmar. Encorajado pela reação, o macho investiga a fêmea. É muito comum entre os animais cheirar a genitália do parceiro para ver se estão receptivos à cópula. Bom, podemos especular sobre o comportamento.
Mas fazemos alguma ideia de como eram os órgãos sexuais dos dinossauros? Vamos voltar a seus parentes modernos. Nos crocodilos e aves, tanto os machos quanto as fêmeas mantêm seus genitais escondidos num orifício multiuso, chamado cloaca. Cloaca significa esgoto em latim, porque é o lugar onde tudo vai parar. O ponto final do sistema digestivo ou o ponto final anatômico do sistema reprodutivo. Os paleobiólogos acreditam que os dinossauros também tinham cloacas, um orifício para excrementos e atividade sexual. Mas provavelmente os machos, assim como os crocodilos e algumas aves primitivas, tinham um pênis no interior da cloaca. Nós sabemos que os dinossauros deviam ter um pênis porque o encontramos em crocodilianos e também nas aves primitivas. Mas os pênis de aves e crocodilos são bem diferentes. Então, os especialistas discutem qual deles melhor representaria a anatomia de um dinossauro adulto. Em se tratando do titanossauro, uma incrível descoberta fóssil gerou uma pista. Tem um sítio na Argentina chamado Alcamarruevo. Lá foram encontrados milhares e milhares de ovos de saurópodes. E no interior de alguns desses ovos havia embriões mortos de dinossauros. Esses embriões estavam tão preservados que puderam ser ligados com precisão aos titanossauros. Os ovos fossilizados sugerem que a anatomia de uma fêmea de titanossauro era mais parecida com a do crocodilo. Dizemos isso porque os ovos eram redondos. Não eram ovos alongados, com uma ponta diferente da outra, como os das aves são. E, normalmente, os ovos eram encontrados em pilhas, em grandes amontoados, sem muita organização. Estas pilhas sugerem que as fêmeas botavam todos os ovos de uma vez, outra característica dos crocodilos. Então, se o titanossauro fêmea estava mais para crocodilo, Faz sentido que a anatomia do macho fosse mais parecida com a dos crocodilos do que com a das aves. os crocodilos têm um pênis liso e cilíndrico, com um sulco externo para transportar o esperma, e uma ponta similar à do pênis de um mamífero. Os especialistas supõem que o pênis do titanossauro era semelhante a ele. Isso leva a uma pergunta irresistível. E quanto ao tamanho? Qual é o comprimento do pênis de uma criatura tão grande quanto um prédio de 3 andares? Usando o tamanho do corpo como referência, o titanossauro podia ter um pênis de até 3,5 metros e com 30 centímetros de largura. Mas nem todo animal possui a mesma relação entre a altura e tamanho dos membros. Os crocodilos, por exemplo, são mais modestos. Incrivelmente, um crocodilo de 2,5 metros tem um pênis de 10 centímetros. Por outro lado, existem alguns patos do tamanho de um ganso que têm pênis relativamente longos, de 16 centímetros. Chega a ser difícil imaginar um titanossauro macho de proporções parecidas com a deste pato. Mas como exatamente 2 titanossauros que, somados, pesam mais de 70 toneladas, coreografavam o sexo? E 2 tiranossauros, com tantos dentes? Fim do Cretáceo em Utah, há 68 milhões de anos. É difícil imaginar como 2 animais, cada um do tamanho de um prédio de 3 andares, podem copular. Mas isso acontecia, e com frequência. Os trovões que ecoavam pelas planícies do Cretáceo podiam ser, na verdade, uma dança de acasalamento. A cópula entre 2 animais gigantes devia ser, sabe, uma coisa meio arriscada. E um procedimento complexo, claro. Por anos, os cientistas se perguntaram como estes monstros enormes faziam sexo, talvez embaixo d'água. Eu ouvi especulações de que talvez eles copulassem como os crocodilos dentro d'água, mas eles não eram animais aquáticos, então eu não vejo necessidade. O fato de serem grandes não significa que não podiam copular em terra, afinal os elefantes conseguem. Outros sugeriram que os titanossauros podiam copular como girafas, com a cabeça erguida. Uma posição que parece fazer sentido para animais grandes e com o pescoço comprido. Mas estudos fósseis recentes indicam que as criaturas não caminhavam desta forma. Então, os cientistas achavam improvável que copulassem nesta posição. Obviamente, se o macho conseguia montar na fêmea, ele podia manter o pescoço na horizontal para minimizar o esforço do coração e a perda da pressão sanguínea na cabeça ou no cérebro, caso a cabeça ficasse erguida.
Naturalmente, a maioria das espécies usa a posição mais prática para ambos. A maioria dos animais não varia muito, ao contrário dos humanos e primatas, como os chimpanzés. A posição mais provável para a relação sexual do titanossauro é, sem dúvida, o macho atrás da fêmea e em cima dela por trás. Qualquer outra posição seria impossível. Mesmo assim, é difícil imaginar a fêmea suportando todo aquele peso, cerca de 32 toneladas de dinossauro. Mas a evidência fóssil mostra que era possível. As pernas de um titanossauro seriam capazes de suportar de 4 a 5 vezes o seu próprio peso. Então eu não tenho dúvidas de que uma fêmea de titanossauro podia carregar o macho durante o acasalamento. Depois de posicionado em segurança, o macho estende seu pênis no interior da cloaca da fêmea. Nos crocodilos e também nas aves mais primitivas, o pênis fica dentro do corpo. E se observarmos nos machos de ave durante o acasalamento, o pênis se estende um pouco antes do ato reprodutivo. Para os paleobiólogos, era assim que o titanossauro satisfazia seus impulsos mais profundos. Mas estes impulsos visavam apenas a reprodução? Não sabemos o suficiente sobre o que se passava na cabeça dos dinossauros para saber se eles tinham orgasmos ou se obtinham algum prazer com as relações sexuais. Na verdade, é mais provável que, como acontece com todos os outros animais, com exceção das pessoas, isso partisse basicamente do desejo de sobreviver. Com sorte, os ovos seriam fertilizados. Mas a perpetuação da espécie exige mais do que um acasalamento bem-sucedido. Na época, como hoje, fatores externos como predadores, fome e doenças afetavam a sobrevivência. Sabemos que as doenças existem desde o surgimento da vida. Os dinossauros não eram especiais, nem estavam imunes à contração de doenças e coisas do tipo. Este bando está doente. E a nossa fêmea é uma das primeiras a sucumbir. Com sua parceira morta, o macho deixa o bando para se proteger. Ele terá que encontrar um novo bando e uma nova parceira. Isso pode levar semanas ou meses, mas nosso macho não vai desistir. O impulso reprodutivo é forte demais. Finalmente, ele avista uma fêmea sozinha, que deve fazer parte de um outro grupo. Ele se aproxima e a circula. Ele esfrega seu pescoço no dela e começa uma dança. Uma dança que ela imita. Até que, finalmente... Se observássemos o acasalamento de dois titanossauros, nós veríamos uma cena barulhenta, uma cena muito ruidosa. Tente imaginar um titanossauro macho montando numa fêmea por trás. Isso em si não seria muito barulhento, mas imagine o som de quando o titanossauro macho desmontasse. Imagine que você está lá parado, no chão, sentindo a terra tremer sob seus pés, com o peso gigantesco daquele animal voltando ao solo. Depois de voltar ao solo, nossos titanossauros retornam ao grupo da fêmea. Mas a temporada de acasalamento ainda não acabou. Na verdade, ela pode estar apenas começando. E se os titanossauros forem parecidos com os crocodilos? É provável que tivessem mais de um parceiro. Agora, na reprodução dos crocodilianos, diversos ovos são fertilizados ao mesmo tempo. E o macho responsável por fertilizar esses ovos pode não ser um único indivíduo, podem ser vários indivíduos. Normalmente, as fêmeas copulam com diversos machos, então os óvulos encontram um caldo de esperma nos ovidutos. Por isso, é possível que os filhotes descendam de múltiplos indivíduos. Os titanossauros praticavam o amor livre. Em algum tempo, a temporada de acasalamento chega ao fim e as fêmeas começam a botar seus ovos. Uma nova geração de titanossauros está prestes a vir ao mundo. Mas como o ciclo da vida pode continuar quando o ato sexual parece tão arriscado?
e doloroso. A reprodução no fim do período Jurássico oferecia um dilema fascinante: como fazer sexo sem se machucar? O estegossauro é um dinossauro emblemático, com suas grandes placas nas costas. Ele tem 4,5 metros de altura e 7,5 de comprimento. Ele é um herbívoro e pesa cerca de 4,5 toneladas. O estegossauro tem diversas características especiais, incluindo placas nas costas e espinhos na cauda. Um estegossauro adulto tinha 17 placas ósseas ao longo de sua coluna. As placas se alternavam entre o lado direito e o esquerdo. E se abriam levemente a partir da coluna. As placas tinham no máximo 90 centímetros de altura, eram bem grandes. E podiam ser cobertas por um tecido mole parecido com nossas unhas, que estenderia sua altura até 1,20 m. Inicialmente, os cientistas concluíram que as placas eram apenas para defesa. Se você vive num mundo com dinossauros carnívoros enormes, tentar parecer maior e mais perigoso é uma boa estratégia de defesa. E quando um estegossauro, fosse ele macho ou fêmea, se colocava de lado na hora de enfrentar um predador, aquelas placas dorsais aumentavam seu tamanho. É como quando um gato doméstico arqueia as costas e ouriça os pelos. É só um blefe. É para dar a impressão de que ele é maior do que realmente é. Mas a função das placas era realmente afastar inimigos? Uma teoria recente sugere que elas podiam ter mais a ver com atrair parceiros. O que é interessante sobre as placas dos estegossauros é que elas têm ranhuras na superfície, o que mostra claramente que elas eram irrigadas de sangue. Foi sugerido que elas serviam para regular a temperatura corporal. A ideia é que havia tantas ranhuras na superfície das placas que, quando o calor aumentava, o estegossauro podia bombear sangue para as placas e irradiar o calor. Como as orelhas da raposa-orelha de morcego e da lebre do deserto, seriam elas um sistema de refrigeração? Mas se o propósito das placas do estegossauro era regular sua temperatura, era de se esperar que animais maiores tivessem placas maiores. E fósseis recentes mostram que não era o caso. Indivíduos do mesmo tamanho tinham placas de tamanhos drasticamente diferentes. Então, esta ideia também foi rejeitada. Talvez estas placas impressionantes, pulsando com sangue, tivessem outro propósito. Podemos imaginar as placas repletas de sangue e esse enrubescer, essa mudança de cor das placas dorsais do estegossauro como uma forma de exibição. Como o macho exibindo seu interesse por uma fêmea. Estaria o nosso jovem estegossauro vermelho de vergonha? Temos uma situação em que um jovem estegossauro macho está começando a se tornar um adolescente, começando a sentir a necessidade de acasalar. Não sabemos qual é o gatilho, mas ele está sentindo esse desejo, ele está começando a se interessar pelas fêmeas ao redor. É provável que de vez em quando ele bombeie sangue para as placas, o que faz com que elas mudem de cor e se destaquem contra a folhagem. É uma forma de mostrar à fêmea que ele não é uma ameaça, que ele a acha atraente e que talvez alguma coisa possa acontecer. Este tipo de sinal visual para atrair uma fêmea é comum entre as aves modernas. Durante a temporada de acasalamento, o saco gular do macho da fragata torna-se vermelho e atrai as fêmeas quando inflado. Mas o nosso jovem macho ainda não dominou a arte da sedução. E a inexperiência não é seu único obstáculo. Afinal, é possível que os espinhos na ponta de sua cauda estejam assustando a fêmea. Eles tinham espinhos enormes que saíam da ponta da cauda. Para que eles serviam? Bom, tradicionalmente pensamos que eram para defesa. A maioria das caudas de estegossauro possui 4 espinhos pontiagudos, que medem de 45 a 60 centímetros. Como o nosso estegossauro pretende cortejar uma fêmea, ele precisa mostrar que seus espinhos não são perigosos. Ele precisa indicar de outras maneiras que suas intenções são boas e honradas, é claro. Ele precisa deixar claro para a fêmea que aqueles espinhos não serão usados como uma arma. Mas aos 13 anos, nosso jovem macho ainda não sabe como fazer isso. Ele tem tempo para aprender.
Se tiver sorte, viverá até os 30 anos. Ainda assim, é vantajoso começar cedo. A vantagem do sexo na adolescência tinha a ver com a qualidade do arsenal reprodutivo. Mais óvulos, óvulos melhores, sabe, esperma melhor. E eles teriam mais tempo ao longo da vida para passar seus genes à geração seguinte, se começassem cedo. Então, quanto mais procriassem, melhor. Mas este jovem estegossauro não terá sua chance hoje. Assim como incontáveis machos, antes e depois, ele está prestes a encarar um concorrente. Ele não é páreo para o seu rival, mas viverá para tentar novamente. Nosso estegossauro terá outra chance, e nesse dia é bom que tenha aprendido a se defender. Enquanto isso, 2 tiranossauros disputam uma parceira. Um deles será pai, e o outro será o jantar. Aos 13 anos, este jovem estegossauro se deu mal com as fêmeas. Mas agora ele já tem 15 e aprendeu algumas coisas. Quando um estegossauro jovem começa a amadurecer, ele aprende a se comportar para atrair uma fêmea. Ele aprende que precisa aumentar o volume de sangue que flui para as placas para que ele se destaque e ela entenda que ele quer acasalar. Posso imaginar um estegossauro macho usando o corpo inteiro para se exibir e não apenas balançando a cabeça ou abanando o rabo, e sim virando de lado para mostrar à fêmea todas as suas cores, todas as suas placas, todos os seus espinhos, movendo a cauda dramaticamente para que a fêmea possa ver a cauda inteira. E acho que a fêmea responderia bem. Mas as placas ainda podem ser mortais. Como estegossauros faziam sexo, acho que como o porco-espinho, com cuidado. Digo isso por causa das placas e dos espinhos. Imagino que fosse uma situação bem delicada quando um estegossauro copulava com outro estegossauro. Tinha muita coisa atrapalhando, placas, espinhos, etc. Mesmo assim, os porcos-espinhos conseguem copular. Sem dúvida, exigia a cooperação de ambas as partes. Mas é claro que era possível, contanto que a fêmea conseguisse erguer a cauda ou o macho conseguisse erguer a cauda dela e obter acesso à cloaca. Eles podiam acasalar. Então, cuidadosamente, ele monta na fêmea. Ele pode não ser muito bom na primeira vez e essa falta de jeito pode resultar em ferimentos graves. A primeira tentativa é um fracasso, mas pelo menos ele não se machucou. Provavelmente o casal de estegossauros precisava de um pouco de prática até acertar. A primeira tentativa não devia ser nada fácil. Mas ele logo aprende que suas placas são mais maleáveis do que parecem. Elas não eram estruturas rígidas ligadas ao esqueleto. Na verdade, eram presas à pele. É possível que pudessem se dobrar um pouco. Bom, sem dúvida, quando o estegossauro era mais jovem e menos maduro, sua pele era mais flexível, o que indica que os estegossauros acasalavam na juventude, porque o macho podia dobrar as placas para o lado ao montar sobre a fêmea. Finalmente, o sucesso. Infelizmente, nunca foi encontrado um fóssil de tecido mole que indicasse a aparência do pênis ou do canal reprodutivo do estegossauro. O estegossauro viveu há 150 milhões de anos. Isso é quase 90 milhões de anos antes da época do tiranossauro e do titanossauro. Para pôr em perspectiva, existe menos tempo entre nós e o tiranossauro do que entre o tiranossauro e o estegossauro. Embora não exista um pênis no registro fóssil, podemos especular. Se o pênis do estegossauro fosse uma estrutura tão complexa quanto as placas e os espinhos que ele exibia, devia ser uma coisa bem impressionante. Eu imagino que a cópula de 2 estegossauros fosse bem rápida e bem estática. Acredito que não havia muito movimento no ato sexual de 2 estegossauros, porque seria perigoso. Tinha uma cauda com espinhos bem afiados, muito perto dos órgãos reprodutivos. Não é muito agradável imaginar um estegossauro macho sendo atingido por essa cauda com espinhos. Mas na época e ainda hoje, poucas coisas podem dissuadir um macho obstinado.
A duração em si, do começo ao fim, devia ser de apenas alguns minutos, mas eles podiam recomeçar após algumas horas e passaram um dia inteiro repetindo esse processo. Se o canal reprodutivo dos dinossauros fosse parecido com o das aves, como alguns cientistas suspeitam, o esperma passaria pela cloaca, iniciando uma viagem pelo oviduto da fêmea. Quando seu ovário liberasse um óvulo, o esperma estaria a postos para fertilizá-lo. Mas a sincronia é fundamental. Esta fêmea pode ter alguns truques para ajudar a garantir a sobrevivência de sua cria. Novamente, as aves fornecem um bom modelo. Digamos que a fêmea de uma ave não queira botar ovos agora, porque quando os ovos eclodirem, não vai haver comida. Então, muitas fêmeas podem conter o esperma em seu corpo até decidirem que as condições são boas o bastante para a fertilização dos ovos. Ao fim do dia, a missão do macho está cumprida, enquanto o trabalho da fêmea apenas começou. Em breve, ela dará cria, e cada filhote será do tamanho de um humano recém-nascido. Mas quando o assunto é o sexo dos tiranossauros, nem todos têm um final feliz. Há 68 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, duas das criaturas mais ferozes que já existiram travam uma batalha mortal. Esses tiranossauros machos estão em guerra por uma fêmea. Se você já viu duas girafas enrolando seus pescoços e trocando cabeçadas, ou dois elefantes atacando um ao outro com suas presas, é fácil imaginar o tiranossauro numa situação parecida. O combate entre dois tiranossauros rex adultos deve ter sido uma das imagens mais espetaculares que já ocorreram. Nós encontramos muitas perfurações nas laterais dos crânios e encontramos marcas de dentadas nas mandíbulas inferiores. A mordida desses animais era fortíssima, no mínimo 3.000 quilos de pressão, mais do que bastante para atravessar o osso. A juventude derrota a experiência. Acho que quando dois tiranossauros brigavam, eles deviam agir como os crocodilianos de hoje. Eles não poupam energia. Muitos desses combates resultam em morte. A batalha chega ao fim, e uma das grandes feras vai ao chão. A fêmea continua interessada em seu pretendente derrotado, como jantar. Algumas marcas de mordidas encontradas mostram que tiranossauros comiam tiranossauros, então eles pareciam ser canibais. Quando ela começa a devorar o macho morto, o jovem macho vencedor vê uma oportunidade. Sem nenhuma preliminar, ele tenta montar na fêmea, mas novamente não é tão fácil. Então nosso macho se aproxima da fêmea, mas ela ainda não está pronta. Quase sempre é assim, entende? Não basta o tiranossauro macho montar na fêmea e começar a copular. Ele pode estar cansado da luta, mas ela ainda espera uma dança de acasalamento. Mas como exatamente era o ritual? Em muitas espécies, o macho precisa se exibir para a fêmea, como esta ave do paraíso macho. Ele faz o possível para conquistar a afeição de sua parceira. E este pássaro arquiteto macho espera que seu buquê seja o bastante. Lagartos como o camaleão fazem um ritual parecido, com flexões de braço, ficam chacoalhando a cabeça, fazem esse movimento. Este lagarto balança a cabeça para atrair uma parceira. Da mesma forma, o nosso tiranossauro usa todas as armas para atrair sua fêmea. Ela responde, e sua dança mostra que está muito interessada.
Geralmente, quando uma fêmea de réptil está receptiva ao acasalamento, ela assume uma postura submissa. A fêmea ergue a cabeça para expor a garganta, o que é uma posição muito vulnerável. Isso indica ao macho que ela está aberta à sua abordagem. Quando a fêmea está receptiva, ela tende a se agachar, erguer a cauda e deslocá-la para o lado. E talvez usasse as patas dianteiras para sustentar o tronco e não cair para frente. O sexo para estes dois podia até se tornar violento. Um aspecto interessante é que o tiranossauro tinha braços bem curtos. Então, se um tiranossauro macho tentasse se segurar durante a rápida relação sexual, o melhor jeito de fazer isso seria mordendo a fêmea. Ele tinha uma boca enorme e braços curtos, que não serviam para nada. Então, talvez a melhor forma de se manter em cima da fêmea durante o ato fosse mesmo mordendo. E caso um tiranossauro macho mordesse a fêmea, é quase certo que haveria sangue ao longo dessa interação. Na hora certa, com um rápido movimento final, o pênis do macho entra na cloaca da fêmea. Os cientistas acreditam que o pênis do tiranossauro tinha cerca de 1,80 m de comprimento. Mas o que acontecia depois deste momento íntimo? Eles se afastavam? Muito bem. Nosso casal de tiranossauros teve um acasalamento feliz. O que acontece depois? Eles se viram e acendem um cigarro? Não sei, duvido muito. Eu imagino que o macho vai embora. Não temos certeza absoluta, observamos os avestruzes. É o macho que guarda os ovos. E depois de botar os ovos, a fêmea diz: "Até mais, amigão, a culpa foi sua, você que cuide deles." Seria o caso do Tiranossauro Rex? Não temos como saber. Talvez a fêmea de tiranossauro fosse obrigada a proteger a si mesma e a sua família. Mas se tudo correr bem, ela logo terá uma ninhada de um dos dinossauros mais perigosos e emblemáticos que já caminharam sobre a Terra. O Tiranossauro Rex. O Titanossauro. E o Estegossauro. Há milhões de anos, eles viveram e morreram. Seduziram e acasalaram. É natural que fiquemos intrigados com a vida íntima destes animais. Acho que queremos saber como os dinossauros faziam sexo, em parte porque é uma peça do quebra-cabeça evolutivo que é a vida na Terra. E quanto mais aprendemos sobre outros seres vivos, mais aprendemos, de certa forma, sobre nós mesmos. E somos curiosos. Eles dominaram a Terra por mais de 800 vezes o tempo de existência do ser humano moderno. No que diz respeito ao comportamento sexual e à reprodução, eles sabiam o que estavam fazendo. E este aspecto íntimo e fascinante da vida dos dinossauros está finalmente começando a ser entendido. É mais do que a vida secreta dos dinossauros. É o sexo jurássico.